Lá. Deu para aceitar? Formas alguns minutinhos, tá, pessoal? Ainda tá faltando algumas pessoas. Vou dar mais 4 minutinhos, tá? Mais um minutinho, tamo junto. Tá tudo certo. Opa, ei, Dani! O trabalho, né, minha filha? Eu sei que cheio de feliz. E aí, Davi, tudo jóia? Eu sempre fico do lado dos outros, né? Eu tô te ouvindo. Vou esperar mais 3 minutos, tá? Tá, 2 minutos. A gente começa. É, aqui também tá estudando bastante. Mas que bom que deu certo. Aqui também o pessoal que chegar mais tarde vai estar no mesmo pique também, atrasado. Bom que sexta-feira a gente vai se encontrar pessoalmente, mas é sexta, né?
Chegar atrasado pelo menos é quinta-feira. Buenas tardes, muchachas. Na verdade, boa noite, né, meu povo? Espero que esteja todo mundo bem. Acho que não me lembro qual é o número deste encontro, mas eu acredito que a gente já esteja da metade para o final do curso. É muito legal isso. Eu quero agradecer por vocês estarem comigo até aqui. E vamos segurar a peruca para a gente chegar até o final juntos com esse diploma na mão. Certificado, né? Desculpa. Eu vou começar compartilhando. Além da chuva, minha voz está melhor do que do nosso último encontro, mas ainda não está 100%. Mas eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, com o conteúdo de hoje. Tá? É bem capaz que a gente consiga encerrar antes do tempo hoje. Vamos ver como é que vai sair a dinâmica do desenrolar da aula. Vamos lá. Pronto, todos estão vendo a minha tela. Vou aumentar um pouco aqui. Ok. Boa! Bem, tá aparecendo aqui para mim no celular, imagino que esteja aparecendo para vocês também. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de gestão de qualidade. Esta fase do curso explora uma estratégia para os grupos teatrais se tornarem organizações de excelência. Seguindo o conceito da excelência de sistemas, organizações inteligentes que aprendem a se adaptar ao seu público. O objetivo principal é caracterizar os públicos teatrais como prestadores de serviço em que o mercado atualmente altamente competitivo. Uma organização desse tipo envolve uma gestão abrangente de 3 áreas principais: produção, marketing e recursos humanos. Sendo este o último foco deste estudo. A análise se concentra nos desafios enfrentados pelos grupos teatrais na gestão de suas operações, mostrando como os princípios da engenharia de produção podem ser aplicados no campo das artes cênicas. Toda empresa que busca fornecer um produto ou serviço de mercadoria
Olá, Tarsila. É Tarsila mesmo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Um minutinho. Tarsila Almeida. Nossa senhora, quase caí, gente. Ia ser bonito demais. Ainda mais tá gravando. Daqui a pouco, na metade, eu vou fazer uma chamada de vídeo, uma chamada presencial, desculpa. Assistência de produção, assistência de papo. Vou deixar aqui na minha frente. Então, vamos lá. Introdução. Toda empresa que busca fornecer um produto ou serviço ao mercado precisa gerenciar a sua produção. Isso também se aplica a grupos teatrais, embora essas organizações serem diferentes e, por esse motivo, enfrentam desafios também únicos, como apontado em várias pesquisas. Por exemplo, Kerner observou introduções nos processos de grupos amadores de teatro no Brasil, dificultando o desenvolvimento contínuo do trabalho. Essas dificuldades persistem em grande parte até hoje. Na pesquisa, o coordenador Carreira foi identificado que muitos grupos de Santa Catarina têm dificuldade de entender o processo de produção teatral, enfrentando obstáculos como o excesso de espaços cênicos e a difusão da cultura ao público. Os desafios enfrentados pelos grupos teatrais em todo o Brasil, como a falta de recurso financeiro e os espaços físicos, foram destacados por Silva, em 1998. Diferente das dificuldades gerenciais, esses trabalhos têm dois objetivos: apresentar a noção de organização excelente como um formato de garantir a sobrevivência de grupos teatrais e esclarecer o papel da produção teatral, destacando essa organização depende principalmente das funções de pessoas, marketing e produção. Quanto às finanças, são um dos suportes alimentados pelo desempenho das outras áreas. A organização excelente. No mundo globalizado, o aumento da concorrência vem pressionando as organizações que se tornam mais eficientes. Com as iniciativas e agilidade para reagir às mudanças e as que obrigam a buscarem a melhoria contínua de qualidade e produtividade. Investem em tecnologia e treinamento e aumentam a satisfação dos seus clientes. As organizações culturais e artísticas não estão do lado de fora nesse cenário. Pelo contrário, sofrem tanto ou mais que as outras organizações, porque não foram acostumadas às pressões dos consumidores, porém agora estão sendo forçadas a mudar seus paradigmas, referências e estrutura, em vista do crescimento do setor e dos serviços e do aprimoramento da gestão de serviços, razão pela qual sugere a busca de organização excelente como aquela que enfatiza as funções de produção, marketing e marketing pessoal. A organização excelente, na concepção de Silva, advém de uma extensão de excelente de sistema, englobando as concepções de organizações inteligentes e que aprendem objetivamente a serem conceituadas como as que traçam seu design, consideram as necessidades do mercado, sua capacidade empresarial em dos seus membros em conjunto pensam em como explorar as oportunidades, criar produtos e serviços
localizar, localizar e resolver problemas. Esses tipos de organização também apresentam um cenário onde as pessoas podem criar, adquirir, transferir o conhecimento, modificar comportamento para refletir novos conhecimentos e instrução, e ainda onde inspirar o coletivo e liberar a liberdade e a outras pessoas aprendam continuamente a aprender do grupo. Sistema de produção teatral. Os grupos teatrais, como organizadores culturais, que poderiam buscar a vir a ser uma organização excelente, apresentam semelhanças entre empresas privadas. Ambos visualizam as ofertas de produtos e serviços através do sistema de produção, que vem a ser o conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas nas produções de bens, como de indústrias ou serviços, afirma Moreira, nesse artigo em 1996. Esse mesmo autor indica ainda que, constituindo o sistema de produção, existe 4 elementos fundamentais: os insumos, o processo de criação ou conservação, os produtos ou serviços e o subsistema de controle. Todos os recursos que passarão por transformações para gerar os produtos são considerados insumos, sendo estes matéria-primas, mão de obras, capital, máquinas e equipamentos, instalações e conhecimentos técnicos dos processos. Para Slack, a transformação significa a utilização de recursos para alterar o estado de algo visado à produção de produtos, sendo os recursos que se apresentam em 2 categorias: os transformados e convertidos de alguma forma, e os recursos de transformações que agem sobre o recurso transformados. Específicos recursos transformados são compostos de matérias, formações e consumidores. E os recursos de transformações são 2 tipos de instalações, prédios e equipamentos, terrenos e tecnologias de processo de produção. B. Funcionários. São todas as pessoas em todos os níveis de operações que mantêm, planejam, administram e produzem, segundo Slack. Convém aqui lembrar que todos dão um sistema de produção igual à interpretação, por exemplo, em que se trata de serviço. Diz que esses não existem necessariamente transformação, pois o serviço é criado, acrescentando que os serviços diferentes da manufatura e tecnologia é o mais baseado em conhecimento de equipamentos. Para o presente trabalho, torna-se mais apropriado pelo que o segue, leva às considerações a transformações de insumo, conforme a abordagem de Slack. A separação dos recursos em transformados de uma transformação e bastante provincial em casos de serviço, em especial o grupo teatral como a organização que tem como meta oferecer o serviço de espetáculo a um público, viabilizando esta oferta através do sistema de produção. O espetáculo teatral, como serviço, apresenta, além das características básicas de intangibilidade, inspirabilidade, perecibilidade e variabilidade, como outras. Por exemplo, requer o seu consumo, que este tenha o mínimo de capital de cultura, habilidades de consumo,
ou ainda a percepção especializada. Aqui a gente tem um pouco do que seria o desenho do que a gente está falando aqui, que é basicamente esse círculo vivo que interliga cada processo que é necessário para fazer um espetáculo acontecer. Como a gente já havia falado em outros encontros de produção, tanto como a produção teatral e outros tipos de produção, ela é uma receita de bolo. O que vai mudar é o conteúdo, é a mensagem que precisa ser passada. Obviamente, com variações de budget, número de pessoas, o local que vai ser exibido, existem várias variáveis. Mas, basicamente, o fluxo ele é o mesmo. É fácil aplicar quando se conhece essa receita, quando se conhece esse ecossistema, que ele é aplicável em qualquer contrato disposto a gente. Então, é basicamente isso. Tirando de uma ação muito específica ou um evento muito específico, é extremamente aplicável esse tipo de modelo em qualquer tipo de apresentação teatral. Antes da gente seguir com o texto, eu quero aproveitar aqui essa pequena pausa já para fazer aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz. Tirar os participantes aqui. Ai, meu Deus, eu não lembro mais como que faz. Cadê o Felipe agora? Não lembro. Mas eu acho que na hora que parar, ele vai mandar. Felipe, você tá aí? Tá me ouvindo? Não, né? Não me lembro, gente. A coruja tá aqui, mas eu não faço ideia como que faz. Bem, eu não sei, tá todo mundo com fácil acesso aí de conseguir ligar o microfone? Eu vou tentar falar os nomes da chamada e eu vou torcer para conseguir. Ah, eu acho que eu achei. Achei. Glória a Deus. Pronto. Quem conseguir responder, eu vou fazer a chamada rapidinho, tá? Mas já consegui baixar aqui também. Nós temos aqui Renata Bueno Saldanha. Tá bom, Davi, sem problemas. Hoje é dia 21. Renata tá aí? Deixa eu acompanhar o CCV aqui. Não temos Renata. Silvana tá super aqui. Fernando Oliveira. Usando o nick do filho dele, Davi. Tá bom, entendi. Tamo junto, Fernanda. O Josiel não tá aqui, aparentemente. Tá certo, Fernanda. Tem problema não, Silvana. Tá? Já te dei presença aqui.
Josiel não tá aqui. Aparecida de Jesus, não, né? Beatriz Salles, eu acho que ela tá aqui, não tá? Show, Bea. Você é massa. Beatriz Toso também tá aqui. Eu tô tão feliz de te ver hoje, Bia. Não chegou essa vez, mas eu tô muito feliz de te ver aqui, tá? Já vou te dar presença aqui. O Pedrão também eu vi que tá aqui, não tá? Massa. Aparecida não, né? Daisy. A Daisy também não tá aqui hoje, né? A dona Daisy. Regiane tá aqui, firme e forte também, mulher de Deus, tá dentro do ônibus. Tarsila, eu vi a Tarsila entrando aqui também faz tempo que eu não vejo. Tarsila, temos encontro sexta-feira presencial, hein? Tá aqui ainda, Tarsila? Tá aqui ainda. Sim. Show! Ó, vai sexta-feira, hein, por favor. E a dona Rebeca? Dona Rebeca não tá aqui. Por enquanto, não. Tá bom, meu povo, era só isso mesmo que eu queria fazer, que da última vez eu acabei esquecendo. Então, vamos voltar para o nosso texto aqui. Figura 1. Sistema de produção teatral e os recursos de transformação, como teatro, palco, atores, diretores, técnicos, vão agir sobre o recurso transformados, texto, matéria-prima, cenografia, iluminação, música e espectadores. Os inputs são convertidos através do processo de produção teatral, encenação e encenação. Os outputs, isto é, em espetáculo teatral, os espectadores / consumidores que sofrem com a transformação de seu estado psicológico. Portanto, a atenção dada ao consumidor identifica-o como recurso transformado possibilita uma maior compreensão do processo de transformação, pois o propósito desta está diretamente relacionado com a natureza de seus recursos de inputs transformados, segundo Slack. Para o teatro, predomina o processo de consumidores, por ser um motivo de entretenimento onde o estado psicológico dos consumidores é transformado. Também conhecido como mexer com as emoções, né? E aí entra aqueles skills que a gente estudou ao longo das últimas aulas, que é envolver elementos como luz, como a cor da luz, os efeitos sonoros, tudo isso ajuda a fazer essa mudança de estado que a gente está aqui falando. Em outras palavras, estas operações de processamento de consumidores ocupam-se de transformação de estado psicológico dos seus consumidores, como é o caso da maioria dos serviços de entretenimento, por exemplo. Música, teatro, televisão, rádio e os parques temáticos. Ainda, ao abordar os elementos de teatro, citando prédio, palco, cenário, iluminação, música, texto fixo, ator e espectador, indica que apesar da elevada utilidade de todos os elementos, os únicos indispensáveis são o ator e o espectador. Sim, isso a gente consegue ver quando tem esses teatros muito doidos que às vezes são criticados na Paulista ali, né, no Sesc. A grande maioria é aqueles teatro conceito, né, que é mais ali só o texto e a voz do ator ou da atriz.
Então, a gente consegue ainda observar esse tipo de trabalho até hoje. Visto que o teatro não vive sem espectador, pois a razão da existência do teatro é exatamente a sua comunicação com o espectador. Em conclusão, como poderia ser ilustrado, o sistema de produção teatral, a possibilidade surge de encontrar como na figura 1, que é esse ecossistema de input e output. Wolff, ao discutir a produção social da arte, aponta o processo produtivo artístico pela óptica de Vasquez, que afirma que o trabalho artístico partilha de um território comum ao todo trabalho, visto que ambas as atividades, por meio das quais o homem produz objetivos que se expressam, que falam por eles e sobre eles. Conclui que a arte é sempre manufatura, tendo os artistas consciência ou não do processo produtivo. E a manifestação que existe em se isolar do trabalho artístico como algo diferente e do habitualmente, superior a todas as outras formas de trabalho, como se contestada, mostrando-se que todas as formas de trabalho são de todo o modo criativo e que o trabalho artístico, como os outros trabalhos, sofre limitações quanto à liberdade e criatividade sobre as leis do capitalismo e mercado, ou de quem paga mais. Também. Tudo é uma questão de, obviamente, de propósito, né, do que aonde essa mensagem, o que essa mensagem precisa ser passada, mas isso tudo depende de muitas outras coisas que estão envolvidas. Isso não só no teatro, né? A gente pode ver também muito claro em outros tipos de evento, como casamento, que a gente tem, quem já organizou casamento ou quem já trabalhou com noiva, sabe o quanto que é inconstante a decisão dos noivos, né? Então, tudo pode mudar a todo tempo. Isso só depende única e exclusivamente deles. A gente pode trazer sugestões do que fica melhor, do que pode ser usado, mas no final das contas, quem decide o que vai ser feito são os noivos de fato, né? Também aplica isso em eventos corporativos, mas com uma dificuldade menor. Raramente você vai ter que ter conversas pessoais, no nível pessoal, com uma pessoa responsável por marketing. É basicamente sim, sim, não, não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, muda. Mas basicamente quando talvez a que mais tenha menos variações seja os eventos corporativos pela forma de conduzir mesmo, né? Quando o briefing ele já vem para a gente, já está muito bem desenhado isso na mente do profissional, né? Que já idealizou ali um mercado, já falaram entre eles internamente, então isso vem com pouquíssimas chances de alterar ali. Acontece, mas geralmente é bem menor do que as outras. Nossa, tá caindo uma chuva gigantesca, tá dando até medo. Que acontece de formas diferentes. Então, o processo de produção teatral. Falando sobre o processo de produção teatral, Wagner especifica que, durante o processo de montagem do espetáculo teatral, o ponto crucial é da escolha do texto a ser encenado. Este processo apresenta 5 aspectos a serem considerados,
Que obras posso representar com os elementos que tenho à disposição: artistas, decoração, vestiário, equipamento, recursos econômicos do teatro, tempo de ensaio? Que obras posso apresentar para aproveitar melhor as aptidões dos atores? Que série de obras posso representar de acordo com o plano artístico ou comercial da companhia? Que tipo de obra existe tanto as dimensões e recursos de cenário como a capacidade de sala de espetáculos? Eu acho que eu já falei com vocês sobre, a gente não vai ver nesse curso, até mesmo porque não se trata exclusivamente da obrigação do produtor. Mas para esses tipos de produção, para angariar recursos, é necessário ter um Media Kit. O que é o Media Kit? É uma apresentação da ideia do projeto e com todas as informações do que vai ser, local, quantas horas de espetáculo, se tem intervalo ou não, o que o teatro oferece, qual é o público que é estimado, qual é a quantidade de público. Todas essas informações elas vão para uma apresentação como uma apresentação de slide. E é distribuído isso de forma comercialmente entre marcas e empresas para angariar recursos para fazer esse espetáculo, esse projeto acontecer de fato. Eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar depois internamente com a equipe da emenda, se eles têm algum Media Kit, talvez até mesmo do espetáculo que está sendo feito agora, para vocês terem uma noção de como é feito um Media Kit para angariar recursos. Geralmente não é o produtor que faz isso, apesar de ter produtores específicos para vendas de cotas de patrocínio, né? Esses produtores, geralmente, eles têm um relacionamento muito bom com as marcas. Mas não é de praxe de geral, tá? Vou ver se eu consigo esse material, eu já havia falado antes, mas vou ver se eu consigo um específico do nosso time interno. Que tipo de obra... desculpa. Vou voltar. Que série de obras posso representar de acordo com o plano artístico ou comercial da companhia? Que tipo de obra exige tanto as dimensões e recursos de cenário como a capacidade da sala de espetáculo? Que classe de público existirá a representação? Aqui nada mais é do que um miolo, uma parte desse primeiro input, né? De novo, um fragmento da nossa receita, que se a gente frisar um pouquinho os olhos e pensar em outros tipos de aplicações no mercado, seja ele eventos sociais, eventos corporativos ou não, é praticamente a mesma coisa. Só muda algumas palavrinhas, mas a receita, de novo, a receita do bolo ela é praticamente a mesma. Em relação ao quinto aspecto, elevando, Wagner, em 1978, cita o crítico norte-americano G.J. Nathan, que viu o público espectador dividido em duas categorias distintas, sendo a distribuição entre elas definida pela palavra do mencionamento crítico. A diferença que consiste em que uma classe utiliza as divisões para se esquecer de si mesma, e a outra, definitivamente mais reduzida, utiliza-se para lembrar de si mesma. Nessas condições de consumidor e destaque
mostrando exigir uma preocupação em conhecê-lo. Preocupação essa que deve fazer parte tanto da produção como da área de marketing. Retornando ao processo de produção, este pode ser uma sofisticação significativa de ser o produtor responsável pela oferta do espetáculo teatral. Por um teatro ou não, o grupo teatral amador e independente, conforme expõe Franklin. Existem nada mais, nada menos que 5 grupos de responsabilidades que se fala e mostram espetáculos, grupos estes detalhados na segunda figura. Aqui a gente vai tentar passar essa revisão do que nós falamos. O grupo 1, período de construção, cronograma de produção, construção de cenário, confecções de adereços, confecções de figurinos. Grupo 2, preparação técnica, desenho da iluminação, gravações dos tapes de som. Grupo 3, montagem do cenário, montagem das luzes, montagem do sistema de som. Grupo 4, operando o espetáculo, preparando o palco, posicionando os endereços chamados, os atores chamando os espectadores, operando o som, operando a iluminação, mudanças de cena, gerenciando áreas do palco. Grupo 5, removendo todas as luzes, removendo os equipamentos de som, removendo o cenário e adereços. É uma linguagem talvez um pouco mais difícil de se entender, mas isso piora quando a gente muda de estado. Quando a gente vai para outras cidades, fica um pouco mais difícil ainda, porque como o nosso setor ele é dito ainda, visto ainda muito como amador, cada cidade tem uma forma de conduzir e até mesmo de falar alguns tipos de equipamentos diferentes. Então, essas nomenclaturas nada mais é do que a gente vem falando nos outros tipos de produções. Então, aqui é a pré-produção, né, que é a organização do que vai acontecer. Então, a reunião de briefing. Então, vamos estabelecer aqui cronograma, cenário, figurino, quem que vai fazer o quê, quem que vai ficar designado a cada função. O grupo 2, desenhar a iluminação. Então, envolve outros tipos de prestadores de serviço ou empresa. Quando se trata de empresas, são megas produções. Mas, no geral, do teatro, geralmente são profissionais mesmo, ou profissional do próprio grupo ou profissional da casa. Quem já fez apresentação de balé sabe bem como que funciona. A gente fica bem refém. Na verdade, assim, quando você aluga um teatro, o teatro ele já vem com... Já vem é ótimo, né? Ele já vem com esses profissionais, que é de luz... e som, a menos que você precisa de algo muito específico e seja uma coisa muito grande, mas muito grande mesmo, assim, nível do que a gente tá acompanhando aí, que é o Jarbas, Cláudia Raia, aí sim, a gente está falando de uma mega produção, mas no geral é o quê, Gleice? No geral são escolas de dança, escolas de teatro, que são as reais oportunidades de se ingressar e conseguir trabalhar especificamente com produção teatral. Então, prospectar esse tipo de trabalho é basicamente isso. E aplicável, só que aqui estamos usando apenas nomes, nomenclaturas diferentes, mas nada
tão difícil do que o que a gente já viu até aqui, que são esses passo a passos de organização mesmo. Então, a montagem de cenário, a preparação de palco, o ensaio geral, a reunião com a própria portaria, como vai designar. A grande maioria das escolas costumam colocar, acho que eu falei isso na última aula, um encarte, você distribui isso na entrada do espetáculo, com os nomes dos atores ou bailarinos e todas as pessoas que estão ali envolvidas com a produção desse espetáculo. Para resumir, a gente desculpa. Para assumir toda a responsabilidade citada, deve existir uma equipe de produção formada por gerente de produção, designer, diretor técnico, gerente de palco, representado por gerente de palco, eletricista, chefe, responsável pela indumetria, responsável pela carpintaria, responsável pela pintura. Além dessa equipe, ainda pode existir outros para os fins administrativos, composta pelo gerente comercial, gerente de companhia teatral, secretário executivo, entre outros. O exposto refere-se a grandes produções, servindo de guia para aqueles que têm o fazer teatral como meta. Um grupo almeja a produção de espetáculos, lembrando que a produção é mais um empreendimento comercial, porque hoje em dia o produtor não pode se esquecer de que o espetáculo, num todo, vai ser recebido pelo público. Negócios e artes não podem estar separados nesse teatro, ao fazer o teatral. Para o grupo, as atividades componentes do processo de produção teatral são quase as mesmas, como ressalva, nem sempre poderão ser desenvolvidas por equipes extras, o que significa que os atores do grupo muitas das vezes terão levadas adiante, sobrecarregando o trabalho. Isso acontece não só no teatro, acontece em todos os lugares. Aqui, obviamente, a gente precisa citar quais são os cargos necessários para que tudo isso possa acontecer. Mas na grande maioria das situações, existe um acúmulo de tarefas. E isso não só acontece no teatro, acontece em qualquer outro lugar que também não seja só eventos. Qualquer lugar que você se submeter a trabalhar, é bem capaz que você assuma outras funções. Então, isso aqui é o sonho? É o sonho. Mas nem sempre toda produção teatral tem o recurso necessário para comportar toda essa equipe de forma justa, né? Nunca menos por saber o agrupamento das atividades conforme exposto por Franklin. É uma forma de ampliar o conhecimento acerca do processo de produção teatral e, assim, certifique-se de evitar a distração entre gestão de produção, gestão de marketing e ainda as que devem ser destacadas de forma interligada. Tendo dito isso, é bom lembrar que, independente do tamanho do grupo ou da produção, não só os diretores, mas também os atores necessitam ser empreendedores no atual clima econômico-cultural. Hoje, eles têm que se
têm que estar preparados para criar suas próprias oportunidades através da definição de objetivo, produtos e processos. Eles precisam ter multi-habilidades, possuir uma ampla gama de habilidades e conhecimentos, sendo flexíveis e capazes de usá-los de acordo com a necessidade. A formação tradicional dos atores em foco às técnicas e habilidades performáticas, elas são essenciais para a maioria dos trabalhos artísticos. Há também que se considerar as seguintes habilidades: de autoemprego, conhecimento de órgãos de financiamento, habilidades gerenciais de pequenas empresas, conhecimentos de marketing, conhecimento de gerenciamento de processos, conhecimento de infraestruturas de artes, comunicação e negociação, habilidades de captação de recursos, habilidade de didática e criatividade. Parece redundante, mas não. São esses skills que faz com que a gente se destaque no mercado. É muito difícil, apesar de sermos designados a produzir uma coisa, a executar um certo tipo de trabalho, muitas das vezes as empresas ou as emendas não têm recurso suficiente para dividir, mas esse trabalho precisa ser feito. Então, como que a gente se destaca nesse mercado? E falando assim, habilidades de captação de recurso, habilidade didática, são coisas que a gente pode julgar, talvez que nós não tenhamos essas habilidades, mas a gente exerce ela no dia a dia, no nosso cotidiano. Basta, de novo, ter esse conhecimento A, B e C de produção e saber aplicar ele da forma mais correta para que você, como profissional, saia da melhor forma possível nessas situações, se destacando dos demais. Porque a grande maioria fala, eu sei produzir, mas quando chega na parte de gerenciar, tem medo de gerenciar pessoas, tem medo de gerenciar serviços, não sabe falar em público, não sabe conduzir equipes. E tudo que a gente faz, a gente já emprega isso no nosso dia a dia. A gente não lida com a nossa família, a gente não lida com outras pessoas estranhas. É mais uma questão de nervosismo do que necessariamente de habilidade, porque são coisas que a gente já emprega na nossa vida pessoal. Considerações finais. Grupos teatrais, em geral, por divisões e razões, entre elas o conhecimento do mercado, confusão estabelecida entre as funções de produção de marketing, a ausência e a abordagem atualizada em relação à gestão de pessoas, vivencia dificuldades quanto à sobrevivência e à viabilidade. Para sobreviver aos seres variados, os grupos poderiam optar as orientações contidas na Organização Excelente, segundo Silva, em 2001. É um tipo de organização que apresenta um palco onde as pessoas possam criar, adquirir e transferir conhecimento e ainda aprender continuamente a aprender em grupo. Os grupos teatrais pesquisados apontam para uma concepção um tanto confusa acerca do significado de produção teatral, que por sua vez é visto como um marketing e gestão de grupo. Sugerir daí a necessidade dos grupos de terem um entretenimento do sistema de produção teatral, a começar pelos seus inputs transformados, textos, matéria-prima, cenografia, iluminação, música e espectadores. E os de transformações de palco, teatro, atores, diretores, técnicos. Estes últimos agem sobre os primeiros
e ambos através do processo de produção e encenação, significando o espetáculo teatral e o espetáculo psicologicamente modificado. Compreender as diferenças entre produção e outras funções administrativas passa a ser um pré-requisito para entender a relação entre aquele marketing, pois no sistema de produção e espectador, assim os atores são, entre outros inputs, utilizar a palavra em português. Elementos indispensáveis. Também tem a razão do teatro, é exatamente a sua comunicação como espectador, em um serviço que uma parte pode oferecer à outra, e é que essencialmente atingiu e não resulta a sua propriedade de nada. São atividades e benefícios ou satisfações que não colocados no mercado. Isso leva a uma outra orientação aos grupos teatrais, que para se aproximarem da organização excelente, que se reconhecimento a importância do projeto, produto e do processo. Finalizando com produzir um espetáculo dependente do que produzir, definindo um projeto do produto e serviço, que esse artigo é considerado um ponto de vista na gestão das operações, ou seja, transformações de inputs em outputs, da encenação, que é o trabalho do diretor artístico com os seus diários, ainda considera-se como um termo da definição de um cronograma de produção, construindo cenários até o encerramento da temporada e guarda os figurinos, cenário e etc., conforme os grupos de taxa expostos por Franklin. E convém lembrar, na organização simples, grupos teatrais e tarefas são distribuídas entre os membros, atores, diretores, que devem possuir muitas habilidades e não apenas o domínio de técnica teatral. Ao meu ver, o principal skill é comercial. Sem o comercial, sem uma pessoa que de fato consiga, porque a gente já ouviu falar que arte não dá dinheiro no Brasil, né? Ser ator, atriz, bailarino não dá dinheiro. São salve, às vezes são, né, as regras, assim, as poucas pessoas que conseguem não sobreviver, mas ser próspero com essa profissão. Então, não é um diferencial, é quase que uma obrigação, se é a sua intenção viver deste mercado, né? Precisa desenvolver outras habilidades para que você possa se destacar da maioria dessas pessoas. A ideia por trás da elaboração dos projetos, produtos e serviços, o que do processo, como, é facilitar a distribuição entre marketing e produção, ao mesmo tempo que mostra a interface entre ambos. Entender o que foi posto, o ponto de partida para buscar a viabilização, a organização excelente, aquelas que podem proporcionar e aprender entre os seus membros, pois uma organização, é uma organização do conhecimento. Resumo. Introdução. Toda organização que visa oferecer um produto ou serviço ao mercado consumidor precisa incluir a função de produção na sua gestão. Isso também se aplica aos grupos teatrais. Apesar das particularidades desse tipo de organização e os desafios identificados em pesquisas anteriores. Organização excelente. No contexto globalizado, as organizações culturais e artísticas são enfrentado pressões para tornarem mais eficientes e ágeis,
A busca pela melhoria contínua da qualidade, produtividade e satisfação do cliente tem levado à adoção do conceito de organização excelente, que enfatiza as funções de produção, marketing e pessoal. Sistema de produção teatral. Os grupos teatrais operam da maneira semelhante às empresas privadas, utilizando o sistema de produção que envolve insumos, processos de conversão, produtos e serviços e controle. É crucial compreender como os insumos são transformados em espetáculos teatrais e como o público desempenha um papel essencial nesse processo. Processo da produção teatral. O processo da produção teatral envolve uma série de espectadores, desde a escolha de texto até a coordenação das equipes de produção. A complexidade desse processo exige uma abordagem multidisciplinar e empreendedora por parte dos grupos teatrais, especialmente no que diz a respeito à gestão de operação e ao marketing. Considerações finais. Para o que os grupos teatrais alcançarem a excelência organizacional, é fundamental compreender a interpretação entre as funções de produção, marketing e pessoal. A busca pela organização excelente pode proporcionar uma base sólida para o excesso desses grupos, em que o mercado de cada vez mais competitivo, incentivando o aprendizado contínuo e a adaptação das demandas do público do meio ambiente externo. Isso aqui é uma observação que a Bia colocou sobre os nomes que foram citados nesse estudo. Mas, basicamente, gente, o que a gente falou aqui foram de uma forma muito artística, digamos assim, de uma forma muito floreada, o processo que a gente já viu até aqui, que é dividir. Você tem um cenário do que você precisa produzir uma peça teatral. Então, a gente precisa dividir isso em processos, dividindo isso em subprocessos, sobre pessoas que vão estar responsáveis por cada processo, e cada ponta existe um gerente, e isso no melhor dos cenários. No pior dos cenários, a gente desenvolve essas habilidades, que nada mais é que gerenciamento de lugares, serviços e pessoas, e dividir isso de uma forma com que você e as pessoas que estejam na sua equipe estejam claras do que está acontecendo e do que é necessário para se fazer. Basicamente é isso. Tem alguma dúvida entre vocês, pessoal? Vou mandar mensagem pro Felipe aqui. Esperar o... Vou esperar o Felipe mandar o link agora da outra aula, gente. Ficou alguma dúvida entre vocês sobre o que nós estamos falando? A divisão entre os serviços que precisam ser feitos, os empregados. Nós falamos na última aula sobre como montar, né? Sobre as réguas, sobre as coxias. Obrigada, Bia, por responder. Obrigada, pessoal. Aqui a gente está falando de uma forma muito floreada, mas nada mais é do que tudo
o compilado de tudo que a gente tem visto nas últimas aulas, né? Sobre esses processos. Vou esperar mais um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou falando. Então, dentro do grupo 1, cronograma de produção são as reuniões, até mesmo as próprias entrevistas com outros profissionais e empresas, o desenho da iluminação. De novo, a gente não opera luz e som, né? Mas é bom a gente saber os conceitos básicos para que a gente não fique refém de uma má prestação de serviço. Então, é bom a gente estar sentado ali para conseguir com que o técnico de som e luz entenda o que está passando na cabeça do diretor-geral. Então, às vezes pode ser muito, muito específico, pode ser muito geral dentro da cabeça e muito fácil de entender dentro da cabeça do produtor e dentro da cabeça do diretor-geral. Mas é necessário caminhar todo mundo em equipe para conseguir entregar esse resultado esperado por quem está desenhando esse projeto. Então, a montagem, manuseio, até mesmo nós vamos falar depois sobre algumas técnicas de segurança, mas basicamente é isso, gente. É saber dividir os processos e colocar cada um dentro da sua casinha. Assim fica muito mais fácil saber para quem a gente pode designar o trabalho ou se for sobre nós mesmos, como a gente pode gerenciar até a entrega deste trabalho. Deixa eu dar uma ligada pro Felipe aqui. Oi, Felipe, não fala besteira não, tá? Que eu tô com fone de ouvido no negócio. Você pode criar, por gentileza, o novo link da aula? Pronto, gente. O Felipe vai fazer o link para nossa aula de palco. E aí eu vou esperar por vocês na outra turma, tá? Na outra sala de aula. Lembrando, eu vou pedir a vocês. Sim, Silvana, o que acontece? Eu dividi os assuntos por aula, né? Então, se eu fizer mais de um tema por aula, a gente não consegue cumprir o tempo necessário do curso, tá bom? Mas eu quero muito ver vocês, muito, muito, muito mesmo, na próxima aula, presencialmente, tá bom? Para que a gente possa trocar mais ideias, para que a gente possa tirar as dúvidas, caso vocês tenham. E é isso, tá bom? Eu aguardo vocês, eu vou esperar também pelo link. Vou colocar uma musiquinha aqui, não tô vendo, tô esperando por enquanto o link chegar. Enquanto ele não chegar, a gente troca.